Olá, que satisfação estar aqui mais uma vez no Portal Silvio Sandi. Eu sou o professor Cadu Carrilho, professor de Direito Empresarial. Estou aqui para te ajudar. Nós vamos aí dar uma boa destrinchada, vamos aí fazer uma varredura na FCC. Eu sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, fui aprovado em primeiro lugar no concurso 2011, né? Fui aprovado no ISS São Paulo, cuja banca foi a FCC. Fui aprovado para analista da Receita com a banca Exaf. Fui aprovado para o ICMS Rio com a banca FGV. Fui aprovado no ISS Rio, banca Exaf. Então, assim, eu tenho experiências como concurseiro em bancas diferentes e como professor não seria também diferente disso, né? A gente fica aí atento a tudo que está acontecendo, ao que as bancas estão cobrando e vamos aí focar aí nesses exercícios da FCC. Eu separei as questões por assunto, totalmente focadas na FCC, será esse nosso curso, né? O que acontece? Às vezes a gente vai encontrar certas facilidades para fazer determinadas questões e isso pode levar o aluno a pensar que eu estou separando as questões mais fáceis. Não, eu estou separando todas as questões que aparecem pela frente, hein? Procuro sempre trazer o entendimento mais recente, atual possível das bancas e é isso que a gente vai fazer aí, dar uma passada. No nosso direito empresarial nós temos algumas peculiaridades da matéria, né? Uma delas é o fato de que a grande maioria das questões de todas as bancas costumam cobrar o conhecimento da letra da lei, né? Seja do Código Civil, seja da Lei de Falência, da Lei 6404, seja da LUG ou das legislações cambiárias, enfim, qualquer que seja o assunto. E aí a gente entra nesse grande impasse no sentido de que são muitos artigos, não dá para ler tudo, dá para saber tudo, decorar tudo. Então é para isso que serve um curso como esse, para poder te ajudar a entender quais aqueles artigos que a banca tem tido maior preferência em cobrar, quais aqueles assuntos que a banca recorrentemente coloca na prova, e aí a gente faz uma análise. Qual que vai ser a nossa didática aí? Nós vamos aqui estabelecer essa didática em que eu me comunico diretamente com você, sem nada ao redor. Por vezes eu troco colocando o nosso slide no fundo e por vezes para a gente poder visualizar melhor, em função do tamanho que a gente colocou aí nos slides, eu saio totalmente da frente, você fica só ouvindo minha voz. O que eu coloco também para facilitar a minha e a sua vida? Eu coloco já a letra da lei aí nos exercícios. Quer dizer, a gente pega aí exercícios com 5 alternativas, em que cada uma delas exige o conhecimento de um determinado artigo. Se eu apenas citasse o artigo, ou só colocasse o número do lado, enfim, não deixaria de estar ensinando, não deixaria de estar ali adquirindo conhecimento. Mas o que eu faço? Além disso, coloco a reprodução do artigo aí para a gente mais uma vez ler e analisar um pouco o artigo, se necessário for aprofunda, se necessário for não aprofunda, né? Acho que essa que é a grande sacada de um professor que quer ajudar o candidato, é trazer os detalhes daquilo que é importante ser falado e o que não é tão importante. E nós vamos passar aí, o outro detalhe do direito empresarial é o fato de que a gente encontra poucas questões, né, comparando-se com outras matérias, e muitas questões também de concursos da área jurídica, né? Você pega aí, a gente vai pegar questões que prova para juiz, para promotor, para defensor, enfim, isso é bom porque mantém o nosso nível lá em cima, mas a gente vê que mesmo assim não há um nível absurdo de exigência e eu vou pontuar aquilo que tem sido recorrente, que não tem, o que precisa ficar atento, o que não precisa ficar atento. Então a gente vai passando aí pelas questões, os slides para nos facilitar, né? A ideia é também eu ter feito a divisão por assunto para facilitar o nosso entendimento e a gente vai passando pelos assuntos aí, fechando, né, os blocos conforme for. E aí um outro detalhe, eu fico aqui no canto e a gente vai sublinhando, vai marcando, vai escrevendo o que precisar ser escrito aí em relação àquilo que a gente precisa detalhar, atentar, né? Enfim, olha só um outro detalhe que eu faço aqui em todos os nossos slides e exercícios.
eu geralmente coloco aqui como em primeiro lugar a banca, mas como o nosso curso aqui é totalmente focado na FCC, saiba que todas as questões desse nosso curso são da FCC, então não preciso colocar a banca. Depois eu coloco no enunciado da questão o órgão para o qual o concurso foi prestado, o cargo e o ano daquela prova, certo? Então não vou repetir isso em mais nenhuma questão, mas que você saiba que todas as questões são oriundas de provas da FCC, e tá aí, se você quiser pesquisar, procurar saber um pouco mais, você tem à sua disposição aí de onde eu tirei essa questão, até para que você saiba que não estou inventando nada, né, que não estou inventando a roda, que não estou fazendo nada mirabolante, mas apenas trazendo à tona o entendimento do que a FCC tem em relação ao direito empresarial. Vamos então nessa jornada aí, a gente sempre começa pelo início. E qual é o início? O início dentro do direito empresarial é exatamente saber sobre o assunto empresa, empresário, teoria da empresa, e tudo que está disposto ali no Código Civil sobre esse assunto a partir do artigo 966. A gente encontra aí no artigo 966 do Código Civil. Então vamos lá nesse assunto aí, ó, empresa e empresário. Então, um outro detalhe sobre a nossa didática, né, a dinâmica aqui do nosso curso, é que a gente tem a questão aí, você está vendo aí a questão, né? Tá toda aí a questão, certo? Beleza. E aí, nos slides subsequentes, eu faço a reprodução de cada um dos itens de acordo com... para a gente analisar item a item. Isso é muito importante para efeito de prova de concurso, né? Você que está estudando, está fazendo questões de diversas bancas e diversas matérias. Fica uma dica aí. Às vezes não é só suficiente você descobrir qual é a resposta correta e lá é a A, marcou e passa para outra questão. Não, é interessante que você saiba por que a A está certa, por que as outras estão erradas. Porque as bancas, às vezes, o que acontece? Elas não repetem a questão exatamente, mas repete o assunto, repete... E aí, o que dessa vez estava errado na C, no próximo concurso, é o que ela vai cobrar. Então é importante sim a gente analisar item a item dos assuntos aí, das questões. Então vamos lá, dando início. A primeira questão desse assunto, empresa e empresário, diz o seguinte, me acompanha aí. De acordo com o disposto no Código Civil Brasileiro, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O mesmo diploma legal estabelece, contudo, alguns requisitos, bem como vedações ou limitações ao exercício da atividade empresária. E nesse sentido, então veja, o enunciado já nos deu uma afirmativa que é correta, que está previsto lá no artigo 966 do Código Civil, que diz, ó, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, quando a gente estuda a teoria, a gente dá uma destrinchada nesse artigo, explicando cada uma dessas características que fazem com que alguém seja considerado empresário. Mas é preciso que você saiba isso, que no nosso ordenamento jurídico é adotada a chamada teoria da empresa, de maneira que o código não definiu o que é empresa, mas a gente define, empresa é a atividade, mas definiu quais são as características para que alguém seja considerado empresário, ou seja, tem que exercer atividade econômica, beleza, de uma maneira profissional, ok, com habitualidade, de maneira organizada, quer dizer, organizar os fatores de produção e para a produção e circulação de bens ou de serviços. Esse artigo 966, por acaso, não foi o escopo dessa questão, mas sim os seus acessórios, né, o parágrafo único e os outros artigos que vão falar sobre empresário, mas é importantíssimo você conhecer esse conceito, essa definição, porque cai recorrentemente em prova. Talvez até algumas outras questões a gente precise desse conhecimento do artigo 966 e a gente vai passar mais batido porque eu já trouxe ele à tona aí. Então beleza, o 966 é o que trouxe o enunciado. Aí a letra A diz assim, ó: não considera empresário aquele que exerce profissão intelectual ou artística, ainda que o exercício constitua elemento de empresa. Ora, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você conhece o artigo 966, parágrafo único, que estabelece uma restrição para empresário? Na verdade, exclui da definição de empresário. Ele fala assim, olha, aquele que exerce uma profissão, e essa profissão ela é intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não é considerado empresário. Mesmo que faça isso
com ajuda, ou seja, com concurso de colaboradores. Tudo bem? Beleza, então essa letra A está quase certa, porém, o final do artigo 966, parágrafo único, vai dizer o seguinte: a não ser que esse profissional intelectual, essa sua profissão seja um elemento da empresa. E aí exige também um grande tempo para explicar os pormenores de elemento de empresa, mas o que a gente tem visto recorrentemente em prova não são esses pormenores, e sim saber que se o profissional intelectual, se essa profissão é um elemento da empresa, então ele pode sim ser considerado empresário. A regra é que ele não é considerado empresário, mas pode sim, se tiver elemento de empresa. Então, letra A, não considera empresário aquele que exerce profissão intelectual ou artística. Tudo bem. Ainda que o exercício constitua elemento de empresa, não. Por quê? Porque se for elemento de empresa, nesse caso, será sim considerado empresário. Então, ainda que está errado. Letra B. O Código Civil obriga o empresário casado, sob o regime de comunhão universal, a obter outorga conjugal para alienar ou gravar bens que integrem o patrimônio da empresa. Bom, aqui está falando do empresário individual, é claro, e aí esse empresário individual que exerce uma atividade econômica, ele tem um imóvel lá onde ele exerce a atividade econômica. E aí o examinador quer saber o seguinte: você conhece o artigo que diz que se esse empresário quiser alienar ou gravar de ônus real esse imóvel da empresa, ele pode fazer isso sem necessidade de pedir autorização para o seu cônjuge? Sim, essa é a regra, porque o artigo 978 diz que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens. Outro detalhe interessante do artigo 978 é isso, que às vezes as bancas brincam com a questão do regime de bens em função do que está previsto no 977, que a gente vai ver mais à frente. Mas para alienar os imóveis, conforme o 978 aqui, que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, eu não analiso o regime de bens e posso fazer isso sem a necessidade de outorga conjugal, quer dizer, autorização do cônjuge. Um outro artigo bastante questionável, né? Enfim, ainda mais se você fizer a sistematização com direito civil, direito de registro, mas não é esse o caso. O que você precisa saber é o artigo 978. Empresário casado, independente do regime de bens, pode alienar o bem imóvel usado na empresa ou gravá-lo de ônus real sem necessidade de outorga conjugal. E a letra B diz assim, ó: obriga o empresário casado sob o regime da comunhão universal a obter outorga? Não. No Código Civil não obriga a obter outorga, pelo contrário, ele diz que pode ser feita sem. Acabou que eu não saí da frente, né? Mas como você está com o seu slide na mão, você pode me acompanhar aí sem problema algum. Então ainda não é o gabarito. Letra C. Letra C diz assim: veda a realização de atividade científica sob o regime de empresa, obrigando que a mesma seja exercida, ainda que com a finalidade econômica, na forma de associação ou fundação. Ora, está falando o seguinte: uma atividade científica sob o regime de empresa, e a gente viu que o 966, parágrafo único, diz que quem exerce atividade intelectual de natureza científica não será considerado empresário, obrigando que a mesma seja exercida ainda com a finalidade econômica na forma de associação ou fundação. Não. A gente encontra o rol de pessoas jurídicas admitidas, pessoas de direito privado, você aprende lá no direito civil, artigo 44, tem lá, né, as associações, as fundações e as sociedades. Então, na verdade, quem exerce atividade econômica é o empresário, do artigo 966, mas esse artigo também sim é aplicável para a sociedade empresária. Então, a atividade econômica é para ser exercida por sociedade empresária. Então, essa letra C está toda errada, até porque o ideal de que a atividade econômica seja exercida por uma sociedade simples, já que não é considerado empresária. Então, como é que eu sei disso? Eu sei porque o artigo 982 diz o seguinte: salvo as exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples demais. Ou seja, o que o 982 está falando sobre sociedade empresária a sociedade será considerada empresária quando ela exerce uma atividade empresarial. O que é atividade empresarial? É atividade de acordo com o artigo 966.
E aí, beleza. Só que no caso de quem exerce atividades científicas, como sociedade, deve utilizar a natureza jurídica de sociedade simples, e aí será considerada simples e nada a ver com o que está aí na letra C, muito menos ser usada como associação ou fundação, já que seria sociedade mais simples. Então tá errado. Letra D. O Código Civil obriga a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, dispensando o registro de filial, sucursal ou agência. Ora, o artigo 967 do Código Civil diz o seguinte: é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Ora, muito interessante esse artigo, cai muito em prova, porque ele diz que assim, é obrigado a fazer a inscrição, mas ele não prevê nenhuma punição para quem não cumprir. Então, na verdade, a inscrição acaba se tornando um requisito delineador da regularidade do empresário. Ou seja, o empresário que faz a sua inscrição é considerado um empresário regular ou sociedade. E que não faz é irregular. E não é requisito da característica de empresário. Então, pelo artigo 967, diz que é obrigatória a inscrição. Então, a gente sabe que muitos não fazem, e aí poderia pensar que esse artigo está errado. Não, ele tem sido muito cobrado nesses termos mesmo. É obrigatória a inscrição. Então, o artigo 967 diz, a questão da letra D diz, obriga a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Aí depois ele continua, dispensando o registro de filial, sucursal, agência. Não, o Código Civil exige que empresário ou sociedade empresária que venha a montar filial, sucursal ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis também deve fazer inscrição com a prova da inscrição originária. Então, está errado aqui porque diz que dispensa o registro da filial? Não, o artigo 969 diz que tem que fazer sim a inscrição, o registro lá onde for abrir a filial. E tem que também fazer o seguinte, de acordo com o parágrafo único, o estabelecimento secundário deverá ser averbado no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Então tem que fazer o que também? Registrar aqui na sede também. Então o artigo 969 está dizendo o seguinte: empresário ou sociedade empresária montou filial, faz o registro lá no estado da filial e faz o registro aqui também no estado da sede. Então até agora nós não encontramos a nossa resposta e está aí ela aí na letra E. Aquele que estiver legalmente impedido de exercer a atividade própria de empresário, ainda assim, se o fizer, responde pelas obrigações contraídas perante terceiros. Ora, o artigo 92 diz o seguinte: para ser empresário, de acordo com o artigo 966, você precisa estar em pleno gozo da capacidade civil, ou seja, em regra, incapaz não pode ser empresário, tem que ter a capacidade civil em vigor, em exercício, poder maior de 18 anos, enfim, tem lá nos artigos 3 e 4 do Código Civil que fala da capacidade. E também não ser legalmente impedido, quer dizer, algumas pessoas, em função do cargo que exercem, em função da posição que ocupam, em função da situação que eles vivem, são considerados impedidos legais. Por exemplo, um juiz. Um juiz não pode ser empresário porque a lei da magistratura proíbe que ele seja juiz. Então ele se enquadra aqui no final do artigo 972. Quem não for legalmente impedido poderá ser empresário. Beleza? Então tá aí, artigo 972 cai muito em prova. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Tudo bem. Aí, o que o examinador perguntou foi outra coisa. Ele falou o seguinte: esse cara que é legalmente impedido, se ele vier mesmo assim a exercer, ele vai se eximir das responsabilidades? Não. Ele responderá pelas obrigações contraídas. Então, digamos que no nosso exemplo, um juiz venha a ser empresário e, em função disso, ele cause muitos danos, contraia obrigações, e aí ele poderia se eximir disso, falar: não, eu não vou responder não, porque eu não posso ser empresário. Não, se assim fosse, ele se beneficiaria da sua própria torpeza. Então, de acordo com o artigo 973, temos que a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Então, tá certo a letra E. Aquele que estiver legalmente impedido de exercer atividade própria de empresário, ainda assim, se o fizer, responde pelas obrigações contraídas perante terceiros. Ok? Beleza, vamos aí a número 2. Analise os seguintes enunciados em relação à atividade empresarial.
Então eu tenho aí 4 alternativas, 4 assertivas. Nós vamos analisar dentre essas assertivas quais estão corretas, quais não estão, para poder marcar a nossa resposta. Vamos analisar uma a uma, à luz aí do que a legislação fala, com a base daquilo que a gente tem aprendido. Então, 1. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Está perfeita, essa está de acordo com o artigo 966. Então, por isso que a gente acaba destrinchando e repetindo esse artigo, porque as bancas muitas vezes brincam, mudando uma palavra do 966, que se você não estiver atento você não percebe, mudando um conceito, tirando um conceito e cobrando como se fosse verdade. Então, você precisa saber de verdade o artigo 966, que considera-se empresário quem exerce profissionalmente, ou seja, não é esporádico, não é habitual, profissão, o cara faz todo dia, faz com frequência. Atividade econômica, ou seja, aquela atividade que visa o lucro, organizada, existe a organização dos fatores de produção, capital humano de obra, insumos, enfim, tudo aquilo que compõe que vai ser usado para organização, os fatores de produção organizada. E para a produção e circulação de bens ou de serviços, ou seja, ele faz isso tudo para o mercado, coloca à disposição do público. Não é algo que é feito no mutirão, não é algo feito altruisticamente. Então essas são as características de alguém que é considerado empresário. Então esse número 1 aí, a assertiva número 1, está verdadeira, certo? Porque não achamos nenhum erro nela aí. 2. Considera-se empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso auxiliar ou colaboradores, salvo se exercício da profissão construir elementos de empresa. Na verdade, a gente viu que, de acordo com o artigo 966, parágrafo único, que quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de colaboradores, não será considerado empresário. E aqui na questão ele diz que considera-se empresário. Então essa aqui tá falsa. Beleza. Então certa, 2 errada. 3. É facultativa a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Essa aí está errada porque a lei diz que é obrigatória. Ah, mas professor, eu conheço gente que não faz registro e exerce atividade econômica de maneira irregular. E aí, teoricamente, você poderia chegar à conclusão de que é facultativa. Não, por favor, não caia nesse erro. A lei diz que é obrigatória, marca obrigatória. Então, quando no item 3, então, a importância da aula, né? Porque às vezes a gente acha que a prática nos faz entender melhor. Nem sempre a prática nos permite entender melhor. Então, de acordo com o artigo 967, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Outra coisa que as bancas às vezes brincam é com esse antes aqui. Às vezes ela coloca a questão de depois, ao mesmo tempo, enfim, um mês depois. Então é antes do início de sua atividade. Então a 3 está errada porque não é facultativa, é obrigatória. E 4, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não sejam casados sob o regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Ora, o que a lei está dizendo aí no artigo 977, que nos faz acertar a questão, é o seguinte: eu tenho 2 pessoas que são casadas, uma com a outra. Elas podem ser sócias, quer dizer, montar uma sociedade e elas duas comporem esse quadro societário? Podem sim. Ou com terceiros, ou seja, elas duas e chama mais alguém de fora? Também pode. Só que, na verdade, essa possibilidade, essa permissão, ela se restringe à análise do regime de bens do casamento. Ou seja, se for casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória, aí não pode. Então, o que o artigo 977 diz que faculta-se sim aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, menos se eles forem casados com regime de comunhão universal ou separação obrigatória. E é isso que está escrito aqui no 4, que está verdadeiro. Então nós ficamos aí com 1 e com 4 verdadeiro. Gabarito letra D, realmente. Gabarito letra D. 1 e 4 verdadeiro. Beleza. 3. Aí, conforme a gente vai avançando, algumas questões que podem vir a se repetir, porque eu prefiro pegar a questão recente, 2015, e repetir um assunto, porque mostra para você também a tendência da banca, do que pegar uma questão de, sei lá, 2001, e aí talvez a banca nunca mais queira cobrar aquele assunto, só para poder trazer um outro assunto. Não, eu quero trazer os assuntos mais importantes, o que mais vai cair. Afinal, não é um curso completo, é um curso direcionado, focado.
Então vamos lá. Antônio é empresário individual. Como tal, inscrito no registro de empresa. Então, Antônio é empresário individual e tem o seu devido inscrição, o seu devido registro. E no CNPJ há mais de 10 anos, tem CNPJ também. Com exceção daqueles legalmente impenhoráveis, responde pelas dívidas contraídas por Antônio no exercício da atividade empresarial. Ora, presta atenção numa coisa. O artigo 966, que é o que define empresário, ele é aplicado ao empresário individual, ele é aplicado a Eireli, quer dizer, quem quer ser empresário quais são os institutos que ele pode escolher para ser para exercer atividade econômica, profissional e tal. Ou ele pode ser uma sociedade empresária. O empresário individual é aquele cara que exerce profissionalmente atividade econômica sozinho e responde ilimitadamente com seus bens. Quer dizer que eu estou na minha casa, resolvo montar uma empresa, resolvo ser um empresário individual e uso esse instituto de empresário individual. Caso essa minha empresa gere dívidas e eu contraia obrigações maiores do que do que o patrimônio que eu separei para exercer lá, eu posso responder com meus bens pessoais? Sim. Posso responder com meu carro, com minha casa? Quer dizer, exceto os bens impenhoráveis, sim, porque o empresário individual responde ilimitadamente pelos seus bens. Agora, se eu, ao invés disso, optar por exercer atividade econômica como um Eireli, ou seja, uma empresa individual de responsabilidade limitada, aí não, aí eu sou um empresário individual em forma de empresa individual e aí minha responsabilidade será limitada. Aí a sociedade existe uma classificação, se ela vai ter sócios com responsabilidade limitada ou ilimitada, então depende. Então, o que eu preciso que você saiba para acertar essa questão? É saber que esse cara aqui, o empresário individual, como é que é o empresário individual? Aquele que vai lá na junta comercial para fazer o seu registro e preenche um formulário de empresário individual. Ele responde de maneira ilimitadamente com todos os seus bens. Dito isso, vamos analisar as alternativas. Letra A. Somente os seus bens afetados à atividade empresarial, mas limitadamente ao valor do capital da empresa? Não, porque ele vai responder com tudo. Letra B. Todos os seus bens, inclusive os não afetados pela atividade empresarial, desde que deferida judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa? Não, na verdade, todos os seus bens sim, mas não desde que feita a desconsideração. Desconsideração da personalidade jurídica é um instituto aplicável às sociedades, onde eu posso alcançar o patrimônio dos sócios quando houver alguma responsabilidade da sociedade. Ok? Beleza, então. Letra C. Responderá com todos os seus bens? Sim, é o nosso gabarito. Letra C. Letra D. Letra D. Todos os seus bens, mas limitadamente ao valor do capital da empresa? Na verdade, ele responde sim com todos os seus bens, mas não limitadamente ao valor do capital da empresa. Somente os bens afetados à atividade empresarial? Não. Então a nossa resposta aí é a letra C. Tudo bem? Beleza? Ok. Vamos dar sequência aí. Estamos acabando aqui em 2 minutos esse bloco. 4. Acerca da caracterização, inscrição e capacidade do empresário, é correto afirmar: A. É facultativa. Não, antes da gente analisar, a gente vai analisar item a item. Mas vamos fazer o seguinte, porque vai ficar demorado aí e não vai dar tempo de ver a questão toda até terminar o bloco. Vamos encerrar esse bloco aqui